está no ar. Aqui o nosso programa Papo de Torcedor após esse jogo entre Brasil e Camarões, onde o Brasil realmente tentou, mas não deu. Fez as modificações que grande parte da torcida brasileira queria, mas o gol realmente não quis entrar nas redes dos Camarões hoje. Não sei se foi as criações de oportunidades que não foram tão precisas. Daqui a pouco a gente vai ouvir esses comentários dos nossos amigos que já estão aqui conosco para participar de mais esse Papo de Torcedor aqui no canal F5 Piauí. Só mandar aqui um abraço para os nossos amigos que fazem a nova Netcom e que dão apoio total ao canal F5 Piauí. E a gente tem realmente bastante satisfação de ter a nova Netcom como parceira, porque a gente consegue levar até você, amigo internauta, todos os nossos conteúdos com grande qualidade através da banda larga da nova Netcom, que tem planos que vão de 50 a 500 megas de velocidade, preços acessíveis, planos que cabem no seu orçamento. Qualquer dúvida você pode estar buscando aí nas redes sociais da nova Netcom, tá certo? @nova Netcom. E aí você também pode ir pessoalmente à sede da nova Netcom, que fica no centro de Piracuruca, na Avenida Coronel Pedro de Brito, ali esquina com a CEMEP, bem no centro da cidade de Piracuruca. Um abraço aqui para o Deusinete Castro, a toda a equipe que faz a nova Netcom e obrigado pela parceria. Também trabalhamos em nome de DM Advogados. Um abraço aqui especial para toda a equipe que faz o escritório de advocacia DM Advogados. Um abraço também para o nosso grande amigo Márcio Gomes Fox. Ele não está aqui hoje, saiu aí para uma atividade, mas está sempre à disposição aí com consertos, instalação, manutenção de antenas. Falou, pensou nisso, precisou desse tipo de serviço, fala com o Márcio Gomes Fox, tá certo? Também tá até aí na sua tela o telefone de contato, que é o 9917 1171, ou é 1711, daqui a pouco eu confirmo o contato aqui do nosso amigo Márcio Gomes Fox. E também em nome do Rei do Coco. O Rei do Coco está presente nos grandes eventos de Piracuruca e região, fornecendo serviços de qualidade e um produto de extrema qualidade, que é a água de coco do Rei do Coco, que é insuperável. Na região, a melhor água de coco você encontra lá na Rei do Coco. Só confirmar aqui, 1171, telefone que está aí na sua tela, do nosso amigo Márcio Gomes Fox. Também trabalhamos em nome da Real Papelaria e Presentes. A Real Papelaria e Presentes tem produtos de extrema qualidade para que você possa estar presenteando o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa. Tem presentes lá para todos os momentos, para todas as ocasiões. E lá você vai contar também com os melhores serviços, como xerox, impressões, classificação de documentos, encadernação, fotos 3x4, digitação de trabalhos para a sua escola, enfim. Faça da Real Papelaria e Presentes o seu parceiro naqueles momentos que você precisar de serviços ou para aquisição de presentes na hora de presentear quem você ama, tá bom? Fica no centro de Piracuruca, na rua Tertulino Vieira, número 901. 901. Isso, 801. Opa! Então eu tô perdoado se eu tiver errado alguma coisa lá da Real Papelaria e Presentes. Tá sim. Tá perdoado, GK. Agora deixa eu perguntar para vocês. Deixa eu ver só aqui se tem gente já mandando aqui uma dúvida para vocês. Inclusive o internauta pode deixar o comentário tanto na nossa página no Facebook, como também no nosso canal no F5 Piauí no YouTube. Deixa lá nos comentários a sua dúvida, a sua opinião com relação ao desempenho de um atleta da seleção brasileira, desse jogo contra a seleção de Camarões. O que você viu que a gente não viu e que você quer relatar aqui nos seus comentários. Vai deixando aí os seus comentários. E apesar da vitória do Camarões por 1-0, Camarões não se classifica, né? Termina com 4 pontos. A Suíça conseguiu vencer a Sérvia e buscou aí a sua segunda vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, para as oitavas de final da Copa do Mundo. E o Brasil passando em primeiro do grupo. O próximo jogo é pedreira contra a Coreia ou não? É uma seleção que a gente considera já uma seleção que é freguês do Brasil.
Olha, cara, vou falar primeiro, Ricardo? Eu acho, sinceramente, que não existe mais negócio de seleção freguês, não, viu? Você tá vendo aí a surpresa que tá acontecendo nessa Copa. Então, se a gente pensar que a gente vai chegar lá e vai levar facinho, não vai levar não. Até porque essas seleções, elas vão entrar contra o Brasil fechadinha, brigando por uma bola, como o Camarões fez hoje. Nós tivemos 65% de posse de bola, tivemos várias chances de gol, não fizemos o gol e em uma única bola nós levamos um gol e perdemos o jogo, né? Então, assim, a Coreia, apesar de não ter tanta tradição no futebol, a gente tem que ter cuidado. É isso ou eu tô errado, Ricardo e Dassaev e Renan? Tudo que a gente vai falar hoje, principalmente Copa do Mundo, é teoria. É teoria que o Brasil vai ganhar da Coreia, certo? Mas a gente viu que nessa Copa do Mundo aí a teoria não tem se confirmado em muitas das partidas não, né? A Argentina, na minha opinião, a maior zebra foi a Argentina perder para a Arábia Saudita. A maior surpresa foi a Alemanha não ter se classificado. Enfim, tudo é teoria. Que ia se classificar a Espanha, que a Argentina ganhar, enfim, tudo teoria. Então, quem vai entrar agora nas oitavas tem que entrar concentrado, pezinho no chão e respeitando todas as equipes. Não vai pensar que vai entrar e ganhar a qualquer momento da Coreia, não. O Brasil tem que entrar concentrado, como se fosse o último jogo da Copa do Mundo para eles. E se eles perderem, vai ser, né? Então, entrar concentrado, que vai dar tudo certo. O time titular tem capacidade, tem jogadores experientes e vai dar tudo certo para ganhar da Coreia. É assim, como a gente sempre já vem falando aqui e os especialistas, né? Futebol, Copa do Mundo é diferenciado, né? Lembrando que há 20 anos atrás, na Copa Coreia-Japão, a Coreia chegou à semifinal, né? Nas quartas de final desbancou a Itália, que na Copa seguinte foi a campeã da Copa da Alemanha, né? Então a Coreia, 20 anos atrás, ela já chegou até a semifinal, né? E depois, eu acho que se ela ainda conseguiu chegar em terceiro lugar, acho que ela ainda ganhou que o Brasil foi campeão, a Alemanha vice, e o Brasil na semifinal Mas tirou... essa foi a campanha da Copa Japão-Coreia, né? 2002. Então a Coreia tem que respeitar o futebol, né? Futebol, a gente sabe que é muita surpresa, mas eu acredito que a seleção possa fazer um bom jogo, os jogadores estão descansados, né? E eu acredito que a seleção possa passar para enfrentar o vencedor de Croácia ou Japão. Mas existe, Renan, uma questão que é do ser humano, que é o comodismo, né? Eu acredito, talvez, se o Brasil precisasse ganhar o fato, você vê que quando o Brasil pegou o gol, em 7 minutos ele criou 3 chances reais de gol. Quer dizer, porque em 7 minutos finais ele criou mais do que ele criou em 90 minutos, né? Então eu acho que a seleção também entrou muito com esse comodismo. A gente percebia os jogadores... Eu acredito que o medo de se contundir, certo? Muitos daqueles jogadores têm esperança de estar na partida das oitavas de final. Então, assim, cara, eu acho que o Brasil fez o dever de casa, né? Eles entraram ali para, no mínimo, empatar. Só que aquela bola, aquele gol lá foi uma bola esporádica que a gente nem esperava, né, cara? Aquela bola o cara lançou com tanta perfeição na cabeça daquele indivíduo lá. E o indivíduo foi tão idiota que tirou a camisa e não vai jogar a próxima partida porque foi expulso. Porque não se classificou, é por isso que ele não vai jogar. Exatamente, cara, é mesmo. Quem entrou foi a Suíça. Foi a Suíça. Foi a Suíça, cara. Rapaz. Hoje, o Brasil hoje, ele tem uma seleção, assim, jovem. Nosso ataque, ele é jovem. Mas eu acredito, comparando, como você comparou, que nós pegamos o gol da Bélgica e não conseguimos correr atrás. Hoje, o nosso ataque, eu tenho a plena convicção que nós temos condição de buscar um resultado. Com jogadores tipo Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Richarlison, né? Então, contra aqueles times que jogam fechadinhos, nós temos dificuldade de
de conseguir fazer o gol. Furar o bloqueio. Mas contra o time da Coreia, eu acredito que eles podem até vir fechadinhos, mas ele não tem aquele poder físico que teve os dois primeiros jogos do Brasil, que era a Sérvia e a Suíça, né? Time muito forte, muito físico. E eu tenho a confiança de que o nosso ataque consegue penetrar a zaga da Coreia com mais facilidade. Acompanhando, eu acho que o Brasil tem chance. O ataque do Brasil deve voltar. Vini Júnior, espera que o Neymar e Richarlison, né? E o meio de campo, Casemiro, Lucas Paquetá, né? Que tá mais entrosado do que jogou hoje. E a seleção brasileira tem tudo. Não é fácil, como a gente debate, né? Não é fácil. Mas eu acredito na vitória do Brasil. 2-0. Vou cravar aqui o placar aqui. Olha aí, 2-0. E você tá acompanhando aqui o Papo de Torcedor. Então, se você tá gostando aí do debate, se inscreve aí no nosso canal. Comenta, cara. Comenta aí, manda tuas dicas. Diz aí, eu quero participar do Papo de Torcedor da próxima rodada, certo? Esse programa é nosso, é feito aqui pro Piracuruquense dar os seus pitacos em relação à nossa seleção, tá certo? E a questão do chaveamento, você vê que foi tão bom que, por exemplo, no jogo da Espanha, a Espanha fez a melhor tática para ela, né? Ela saiu do confronto do Brasil e eliminou a Alemanha. Até eu estava falando com o Ricardo aqui que é a cultura, vamos supor, nós aqui, nós queremos ganhar tudo, não importa, a gente quer passar por cima de todo mundo, quer ganhar todas, né? Mas vai ver a Espanha maneirou quando viu que estava acontecendo isso. Depois do jogo, o Luiz Henrique afirmou que não sabia que por alguns minutos estava sendo eliminado, porque senão teria ficado louco, teria mudado a equipe. Ele não sabia, né? Mas foi rapidamente, poucos minutos, aí reverteu. Mas aí vai ver, a Espanha viu aquele resultado e falou, não, vamos manter até o final e vamos deixar do jeito que está. É uma cultura deles, vamos supor assim, mesmo com crítica, mas que pode valer no futuro, evitar um confronto com o Brasil. Ele vai lá para a chave. São mais frios e calculistas do que a mais gente, né? A gente é muito emotivo, a gente quer vencer de qualquer maneira. Passar por cima na verdade, a gente não aprendeu a perder com a seleção, não. Qualquer derrota pra gente é muito complexa, né? Eu não acredito nessa tese aí não, viu, Renan? Eu acredito que eles perderam porque pela própria soberba deles, eu acho. Acho que eles achavam que poderiam arrastar a partida até onde eles quisessem, fazer o gol na hora que eles quisessem. Quando eles se deram conta, já estavam perdendo a partida. Tentaram, no segundo tempo eles tentaram, eles não ficaram só administrando, jogaram para fazer o gol mesmo. Então, essa tese eu não acredito. As seleções que entram querem sempre ser a primeira do grupo, porque, como eu já disse, teoria é teoria, mas na teoria, sempre num sistema de Copa como esse, você quer ser o primeiro do grupo para poder se livrar das teóricas primeiras colocações que são melhores. Então eu acho que eles jogaram para ganhar, mas o Japão surpreendeu eles, assim como surpreendeu a Alemanha. Mas, pra gente acalorar mais aqui o nosso debate, quem foi o melhor jogador do Brasil hoje? Já disse, para mim foi Martinelli. Quem foi? Martinelli também fez uma grande partida e eu acredito também que ele foi o melhor jogador do Brasil. Como eu já frisei aqui, ele buscou o jogo, ele enfrentou os zagueiros, foi para cima, tocou, chutou no gol. Então, para mim, o Martinelli como eu disse, Camarões, quem foi? O antagonista dele, o goleiro que defendeu toda... Martinelli, a imprensa nacional questionou até a convocação do Martinelli, né? Inclusive o Craque Neto, que hoje é um dos programas de referência da crônica esportiva do Brasil, né? Que é o dono da bola. Por enquanto, meu amigo. Por enquanto. Vamos chegar lá, fé em Deus. Vamos chegar lá. Ele já tá de olho na gente. Ele já enrolou a língua. Disse, o F5 tá chegando aí, pessoal. Mas deixa eu dizer para vocês. Só para concluir, o Martinelli, ele é o líder de assistência da Premier League, né? Que é considerado aí o campeonato mais forte do mundo, né? Um dos campeonatos mais fortes do mundo. Então, o Martinelli hoje jogou muito bem essa função. Eu acho que talvez se o Tite tivesse colocado o Rodrigo na dele, aqui na esquerda, e ele no meio criando, eu acharia que também poderia ter sido até mais interessante para o Brasil, né? Porque ele é esse jogador de criação na Premier League, no Arsenal, né? Inclusive, acho que até o líder da competição, né? Como vocês estão falando aí do Martinelli, a imprensa já está comentando também, né, a nível de Brasil e mundo, esse jogo do Brasil que tirou a invencibilidade do Brasil seguir com esse sonho de vencer invicto a Copa.
o negócio parece que é difícil mesmo chegar a uma final de Copa do Mundo sem uma derrota. E diante até de situações como essa, numa fase de grupos, que o Brasil, nesse cenário já classificado, para chegar para uma oitava de final, forçando os jogadores, etc e tal, então resolveu e tá aí no que deu. E aí o Martinelli disse que o Brasil ainda tem uma gordurinha, vocês concordam com isso? O Brasil tem uma Apesar da derrota, mas tem uma gordurinha. Vocês têm um créditozinho porque tá... Não, assim... Gordurinha só se for no fígado dele. No fígado dele, porque agora zera tudo, meu amigo. Tem gordurinha aí não. Não, Tem... assim, a questão de avaliar que o Brasil ainda tá bem na Copa, né? Isso. Essa questão é o seguinte, nós não podemos concluir nada do jogo de hoje. O jogo de hoje, o Brasil era o time reserva, era um time, assim, vou usar essa palavra, não queria usar, mas vou usar, desmotivado, porque tinha 6 pontos, perder a primeira colocação era quase impossível, a Sérvia tinha que meter uma goleada a Suíça tinha que meter uma goleada na Sérvia, então, você entra, como o da Sérvia comentou até no início, você entra assim, você vai jogar aqui, vamos tirar o pé em algumas bolas, tá entendendo? Pois é, e o Fabinho já vê a derrota do Brasil como uma lição. Rapaz, como eu tô dizendo, não tem lição não, era o time reserva, nós estávamos lá, vamos, se ganhar tudo bem, o empate estava bom. Se perdeu, tranquilo, vamos para o outro jogo. Eu não vejo, tiramos uma lição. Não tem lição. Levamos um gol no final, nos acréscimos, entendeu? Pra mim, não teve negócio de lição, não. Até porque... E até porque o Brasil jogou bem. O que foi que o Brasil errou? Jogou bem. E até porque não tem mais briga por vaga ali, não, né? Não interessa o cara fazer ali, que o Tite vai manter o time do jeito que é, né? Então ele já entraram ali para jogar mesmo, para ganhar, lógico, mas sem aquele gás. Se eu jogar bem aqui, matar a pau o jogo, eu posso aparecer agora. Não, o Tite mantém aquela... Agora nós estamos perto de finalizar. Antes, vamos começar aqui uma discussão sobre as entradas do Everton Ribeiro e principalmente do Pedro lá na frente. Porque o Pedro, aqui nos bastidores, vocês estavam mencionando, o Dassaev não, que não tinha chegado, mas que o Pedro foi porque se não fosse para a seleção brasileira, o Tite ia pagar, pagando de pata aí com a crítica, né, da mídia esportiva. Realmente é isso? Ou o Pedro estreou bem? Ou sentiu o peso da estreia na seleção brasileira em Copas do Mundo? Assim, ao meu ver, eu acredito que da escalação do Pedro, da convocação do Pedro para a Copa, se deve ao futebol dele, né? E foi, sem dúvida, juntamente com o Cano do Fluminense. O Cano foi o maior artilheiro do futebol brasileiro nesse ano. E dos atacantes brasileiros, o Pedro foi aquele que mais se destacou no Flamengo, né? Artilheiro da Libertadores, o atleta decisivo. Campeão de grandes competições. Campeão de grandes competições, mas o Tite, se não tem sido a FIFA abrir de 23 para 26, né? Pela primeira vez ela aumentou esse número de jogadores. Então ele foi que levou o Pedro. Mas o Pedro, eu acho que ele deveria ter começado hoje jogando, porque o Gabriel Jesus ele já foi testado. Então o Tite já sabia o que ele pode extrair do Gabriel Jesus, né? A segunda Copa que ele leva. E o Everton Ribeiro, na criação, eu acho que ele deveria ter entrado no lugar do Fred desde o início. O Tite, no seu pragmatismo, né? Ele sabia que ele ia entrar com Gabriel Jesus já, porque ele prefere assim e ele não vai mudar. O Pedro, ele levou por conta mais, eu acho, mais da pressão da imprensa. Eu acho que ele não tinha intenção e o Pedro, nos últimos jogos que jogou pelo Flamengo, só não fez chover, né? E ele não tinha como não convocar o Pedro. A não ser que, como tu disse, se essas 3 vagas não tivesse, ele talvez não levaria mesmo, não. Assim, ele não tem muito interesse em levar os jogadores que atuavam no Brasil, na minha opinião. Você falou ainda agora do Gustavo Scarpa, enfim, de outros jogadores. O próprio Dudu, do Palmeiras. O próprio Dudu, mas, assim, ele não tinha a intenção de levar jogador brasileiro. A não ser que ele tivesse, assim, mesmo um desempenho assim incrível. Como foi o Cano para a Argentina, né? É como eu te disse, o futebol brasileiro não é de se medir. Se atuasse na Europa, tinha ido, não é isso? Assim, o nível do futebol brasileiro ele não é assim alto para você medir. Agora eu não comentei sobre o Gabigol. Se você levasse o Gabigol não pegava na bola num nível daquele da Europa, não, cara. Não pegava. Eu sinto muito, mas o nível lá é alto.
Então, é preferível que você convoque os jogadores que já estão no meio daquele universo ali. Aquele universo daquela pressão do futebol europeu, que é pesado. E por isso ele levou quem do Brasil? O Pedro e o Everton, não foi? Teve algum? Everton Ribeiro. E o goleiro do Palmeiras, o Everton, né? Então, e nem jogou, e talvez nem jogue o Everton, né? E Porque pra tem mim, dos três é o melhor. Pra mim, hoje, um dos melhores goleiros do mundo é o muito seguro, muito bom. seguro. Eu acho que depois do Courtois, do Real Madrid e da seleção belga, é o goleiro do Palmeiras. Ele tá muito bem. Mas não vai ter vaga nessa seleção do Tite. Quem sabe nas próximas convocações com um novo técnico, né? Mas essa questão do Gabigol, por exemplo, a torcida, a imprensa uruguaia pressionou pelo Arrascaeta na seleção do Uruguai titular e foi escalado forçadamente. Hoje ele provou, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, por graças a Deus que a Argentina não chamou o Cano. Vai ver, ele bota o Cano lá na frente e faz gol de todo jeito, como ele faz, como é que paga a Argentina. Porque a Argentina só precisa de um atacante que faz gol como nós precisamos. Mas e aí? Aí essa tese, o Gabigol não faz a diferença na Europa, mas o Cano não pode fazer. A Inglaterra é a melhor competição do planeta. E todos os titulares e reservas jogam na Premier League. Por que eles não se impõem contra as outras seleções? Se eles jogam na melhor tática, do jeito deles, imprimem o ritmo deles, mas não se destaca. Aí são várias dúvidas, né? Só testando mesmo. Eu fiz a crítica aqui do Cano, mas se a gente for comparar com o Lautaro Martínez, juro, ele pode estar melhor mesmo, viu? Né? Lautaro Martínez tá devendo muito na Argentina. Mais do que o Gabriel Jesus no Brasil, viu? Mas aquilo é o que a gente diz, é a grife, né? Ele joga no futebol italiano, na Inter de Milão, né? E aí o Cano joga no Fluminense, futebol brasileiro, sul-americano. Eu acho que, assim, a diferença do futebol, ela tá na questão hoje também financeira, né? A questão financeira, a Europa, principalmente a grandes patrocinadores. Principalmente na Inglaterra, que os clubes são clubes empresas, né? No Brasil é mais difícil porque são clubes associativos. Então são coisas, é mais difícil esse capital poder chegar ao futebol brasileiro. Agora com essa crise, aí, né? essa crise forçada nos clubes, né? Que eles tiveram que criar essa sociedade anônima do futebol. Pode ser que... Mas eu vejo ainda como... Daqui uns 10 anos, né? Talvez. Não, eu vejo no Brasil, ontem eu tava até... Depois em outra encontro, a gente pode debater mais isso, né? A questão da SAF, mas o presidente do Fortaleza faz um grande trabalho, Marcelo Paes, dando uma entrevista no podcast, né? Essa questão da SAF não é só você achar que dinheiro que vai solucionar o futebol brasileiro. Você tem que ver quem tá comprando, né? Será que realmente quem tá comprando vai querer que o time seja campeão ou vai querer só revelar jogador? O time tá despontando no campeonato e no meio do campeonato ele vende o jogador, né? Então, às vezes, não é só você vender. Você tem que saber quem tá comprando qual o interesse dele. Quando o time virou empresa, ele começa a visualizar mais o lucro do que a finalidade principal do clube, que era gerar títulos para sua torcida, certo? Quando o empresário investe, ele quer retorno. Eu achei o teu ponto de vista bem salutar, bem interessante. Então nesse caso, você acabou com as expectativas do Nonato. Porque o Nonato, com a SAF do Vasco, ele estava pensando que o Vasco ia arrasar. Mas aí eu acho que o Vasco entra como do Botafogo. Ele já não tem aquela rotulação de cair para a segunda divisão. Ele vai ficar ali só para disputar. Se a gente analisar hoje, né? Futebol brasileiro, as SAFs que tem hoje. Você tem do Vasco, a 777. Do John Tex, né, que é o do Botafogo, e o Ronaldo do Cruzeiro e o Manchester City, o Grupo City no Bahia. O Atlético Mineiro ainda não, né? Não, o Atlético Mineiro, ele foi votado agora, né, foi colocado no estatuto, né, como a gente já falou aqui, a questão do futebol brasileiro são associações, então tem que passar pelos conceitos deliberativos. Sim. Então o Atlético, ele já está preparado para virar uma SAF, que eu acho que é o mesmo, os Mecenas, né, que é o dono do grupo RMV, a engenharia, inclusive vão inaugurar o estádio, né, a Arena do Galo, agora no mês de março, vai ser inaugurado. Mas eu acredito, Nonato, que dessas três, o que menos se identifica é a do Vasco.
Eu acho que o Vasco, a 777, você vê o John Tex, ele vai assistir jogo do Botafogo, ele tá sempre dando entrevista. Mas o problema do Ronaldo tem aquela identificação. O problema do Vasco, é porque a gente tava à deriva e apareceu os ânimos de vocês. Hein, GK? O Vasco é porque o Vasco tava à deriva e apareceu uma tábua de salvação. Não. E aí a gente não teve que se segurar, né? E, infelizmente, o Vasco tá com décadas de derrocada, né? Então, assim, a esperança é que eu só vou ter que interferir e segurar o ânimo de vocês pra gente voltar ao foco novamente pra seleção brasileira. Porque agora vocês se empolgaram aí. É como o Dassef falou, o negócio da SAF aqui é um programa inteiro, só para nós falar sobre isso. Então, vamos voltar aqui um pouco. Eu queria até comentar, mas não vou. Eu vou preferir voltar aqui para o nosso assunto, porque eu quero comentar aqui, convidar os amigos, claro, para nós falar um pouco desse chaveamento das oitavas. Justamente. Ao falar em chaveamento, tem um... Adivinhão, né, GK? Adivinhão. A gente não vai ter nenhum clássico, né? Foi bem dividido. A Argentina vai pegar a Austrália, eu acredito que passa, né? Fácil. A França pega a Polônia, a Inglaterra pega a Senegal, né? A Senegal campeã africana, né? Se não tem um Mané, mas é uma forte equipe. Japão e Croácia, eu acho que deve ser igual, será? Brasil e Coreia do Sul, Marrocos e Espanha, o Marrocos se destacando no Mundial, eu acho que não vai ser um jogo fácil. Não passa pela Espanha, não. Para mim, eu acho que não vai ser um jogo fácil. É um jogo duro, né? Porque tem Portugal, questão política de colonização. Exatamente. Portugal e Suíça, a Suíça defensivamente, Portugal também não... assim, então eu vejo aqui que não tem muito, eu acho que tem mais moleza para Argentina e Austrália, mas também não bota minha mão no fogo não. Não bote não. Nesse e momento o agora... é o melhor do Brasil, né, que joga com a Coreia, esse é o momento. Pega Japão ou Croácia. Mas esse é o momento que a Copa do Mundo vai nos mostrar o diferencial de uma seleção que tem grandes talentos ou se esses grandes talentos estão no mesmo nível daqueles que seguem o padrão do futebol mundial hoje. Tático. Eu acho assim, o que é que vai valer mais? É o tático nessa reta final ou é os grandes talentos dessas seleções? Se a gente analisar o futebol, e eu acompanho o futebol desde os meus 7 anos, né, desde 1990, acompanho as Copas do Mundo, eu acho que essa Copa do Mundo é a Copa do Mundo que você tem menos craques. Né? Por exemplo, a Copa de 94, que foi a primeira que eu acompanhei de fato, né? Você tinha o Brasil com o Romário, você tinha a Argentina com Maradona, que jogou, Gabriel Batistuta, sim. Você tinha a Bulgária com Stoichkov, você tinha a Romênia com Raj, né? Então você tinha a Itália com Roberto Baggio, você tinha a própria Alemanha, que tinha sido campeão da Copa de 90, né? A Alemanha tinha o Klinsmann iniciante, tinha o Matheus, Lothar Matheus. Tinha a Colômbia que chegava com a seleção. A Colômbia, sensação, com Asprilla, Fred Rincon. Tinha a Bolívia, que foi, né, com aquele jogador El Diablo, né? Echeverri, El Diablo. Então, a Copa de 98, você tinha o Brasil com o Ronaldo já assumindo o protagonismo, Zinedine Zidane. Você tinha o Paraguai com Chilavé, Gamarra, né? Você tinha a Dinamarca com os irmãos Laudrup, né? Rapaz, o da Sérvia tá parecendo o Milton Neves. É uma biblioteca, rapaz. Eu fiquei feliz de trazermos o da Sérvia hoje, viu, cara? Ele vai enriquecer demais esse debate, viu, cara? Ainda sai. Voltando bem aqui para o chaveamento, eu vou falando aqui o chaveamento e nós vamos comentando, certo? Certo. Vamos lá. Holanda, Estados Unidos. O que é que eu acho? Holanda é um time que sempre é um super time e não prova nada, certo? Aí tem os Estados Unidos que jogo do sábado, dia 3. Amanhã. Que vem 12 horas. Que vem crescendo o futebol, né? Inclusive, a próxima Copa é Estados Unidos, Canadá e México, né? Nesse chaveamento, eu acredito que a Holanda está no mesmo nível do Brasil. Ele está com aquela seleção que pode explodir a qualquer momento também. Eu acho que está no nível do Brasil. A Holanda não passa do que tem ali, não. Mas aí é jogo pau a pau. Mas toda a Copa, a Holanda era assim. Aí a Holanda vai, corre por fora e chega, só não ganha, né? Mas consegue chegar e eliminar grandes seleções. Joga como o pessoal fala, você joga como nunca e perde como sempre, né? Vai ver desempenho, né? Primeiro mas eu acredito que nesse confronto a Holanda passa. Eu também acredito. E outro jogo, consenso nosso aqui, né? Holanda, domingo, né? Passa. Argentina e Austrália. Argentina e Austrália. A Argentina passa. Às 16 horas. Argentina passa. Às 16 horas. Argentina passa. Se jogar como no último jogo, viu? Pronto.
Não mais Pois fácil. é, A você Argentina é cascuda nesses Você momentos. pode até anotar aí, pra no final a gente. No final da Copa, ó. Pra tá tu aqui. pagar o bolão pra gente, porque a gente acertou tudo. A gente É. cravou todos os Ó, resultados. Tá registrado, tá Vai registrado. quebrar as máquinas, né? É. Aqui eu vou fazer um comentário sobre Japão e Croácia. Eu acho assim, o Japão na fase de grupo pegou dois times que atacam, que era Espanha e Alemanha, ganhou dos dois. Por quê? Porque se ataca, deixa aberto, eles são rápidos, deixa aberto a casinha. Então, ele ganhou dos dois. Jogo ao meio-dia. E contra a Costa Rica, que jogou fechadinho, ele foi lá e perdeu. A Croácia, acredito eu, não, que vai jogar também fechadinha, que é o estilo deles, né? Jogo pesado, fechado. Eu acho que o Japão vai ter dificuldades. Eu acho que passa a Croácia nesse jogo aí de Japão e Croácia. Nesse caso aqui, nesse confronto, Eu acho- pelo que eu vi... Vamos olhar as estatísticas, o Japão passa, né? Pela estatística. o Ganhou da Japão- Espanha e da Alemanha. Não, mas eu vi o jogo da Croácia, eles são difíceis. O Japão É um time bom. continua com a cultura, né? Da equipe asiática não tem uma defesa muito boa, mas com a bola tá jogando muito bem. E a rápidos. Croácia passou porque a Bélgica, infelizmente, não fez os gols. Mas Porque mas a Bélgica controlou, o Lukaku perdeu O Japão, 3 ele é gols só. muito obediente E a Croácia taticamente. está muito ruim defensivamente. Não, tá ruim defensivamente, no meio não tá criando muito. Então eu acho Então tu que é um crava jogo Japão. igual. Tu crava Japão. Eu acho que o Mas tu Japão, tem que cravar, porque... porque o Japão, sim, mas deixa eu concluir, você tá muito nervoso. tá. O Japão vai gravar por causa. Agora se a Croácia conseguir jogar bola, aí sim, mas eu acredito que não. Acredito. Japão, tu crava. Japão. Eu também. Eu vou na Croácia, eu sou o único da Croácia aqui. Esse é o jogo do domingo ao meio-dia. Mas vamos pro jogo do Não, sábado. falta o da Sérvia cravar. Eu acho que o Japão passa. Japão. Então só tem um Croácia aqui, tá registrado, vocês não tem que morder a língua. Nós estamos acreditando aqui em Japão e Brasil, a maioria. França e Polônia. Ah, não é França. Não, França e não vamos Polônia. nem, não vamos nem discutir, não é França. Ao meio-dia. França. Ele tá falando, a fala dele representa de vocês? Sim, França. é França. A Polônia se classificou, jogou bacia das almas um ali. jogo de classificação como se fosse um jogo amistoso. Se perdesse bem, não atacou. E a não- gente espera, Inglaterra e Senegal. a gente espera, Não fez GK, nada. que nesse jogo da França, para quem gosta de futebol, da Copa do Mundo, que o Benzema, né, volte a ser afinal o último melhor do mundo, né? Então pra Copa, É pro todo mundo quer ver o espetáculo, Benzema jogando, quer né? ver o Benzema. E o outro Só não jogo contra a gente, contra o O Brasil. outro jogo Prefiro do que- sábado, dia 4, Inglaterra e Senegal, às 4 da tarde. É Inglaterra. Inglaterra, cara. Inglaterra. É muito difícil, Inglaterra. Eu acredito que o Senegal vai se impor ali, mas a Inglaterra tá bem taticamente. Tá bem. Inglaterra. Deve geração- controlar bem a partida. Do tempo que eu acompanho Copa, é a melhor geração inglesa que eu estou vendo. Tempo que eu Mas tem acompanho aquele Copa. karma, né, de nunca chegar, de... É Mas como assim, diz o Renan, eu acho que a Inglaterra, né, tá colhendo o fruto de uma liga organizada, né? Eu confundo como agora a Inglaterra poderia ser, não tá jogando esse futebol, a Alemanha de 2014 no Brasil, que jogou 3 Copas para fazer aquele plantel. A Inglaterra jogou 2 Copas e tá jogando a terceira com esse plantel. Perfeito. Marrocos- Concordo Marrocos plenamente. e Só não Vocês tem já o futebol da gravaram, Alemanha né? daquele tempo, mas tá, Marrocos e Espanha, eu acredito que juntamente com Croácia e Japão seja um jogo muito equilibrado, porque o Marrocos para mim a seleção assim que dessas de nível Dessa surpresa foi a... surpresa, eu acho que o futebol de Marrocos, inclusive eu até brincando, Marrocos tem um zagueiro lá camisa 5. Eu digo, o Flamengo devia contratar esse cara, porque é um canhoto, um zagueiro canhoto alto, jogou muito bem mesmo, Marrocos. E um, Foi e um Marrocos ataque na bom. terça-feira, meio-dia. Então ele vai cravar o quê? É Marrocos? Eu vou na zebra. Então é na zebra, Marrocos. Não, eu acho que a Espanha passa. Eu acho vou que na zebra também. pelo futebol que a Espanha tá jogando, e um detalhe, o Luiz Henrique, eu acho que ele viu o Diniz, do Fluminense, que pode estar jogando quando for, ele quer a saída de bola no chão. Se tiver 2 atacantes em cima do goleiro, pode tocar no goleiro. Inclusive, que vai jogar. É escola Guardiola, escola Guardiola. Inclusive, Desse nesse jeito, último, né, o né? Japão conseguiu fazer um gol justamente na saída de bola. Né? E deu o gol e continuou jogando assim. Eu acho que nessa insistência de jogar assim, Marrocos pode achar gols assim. Pode surpreender, né? Então eu acho que vai ser um jogo muito duro mesmo, mas eu ainda acho que a E para Espanha vocês verem, né? Então aqui quando- nós estamos em empate. Quando Já- terminou a primeira rodada da Copa, né? A Espanha goleou a Costa Rica, né? 7-0. 7-0. 7-0. Todo mundo na imprensa. Rapaz, esse tic-tac voltou o tic-tac. Rapaz.
Assim, a Espanha, ela vai vir, eu acredito, sem confiança, né? Porque fez dois jogos assim, onde ela poderia ter ganhado e não ganhou, era da Alemanha, né? Foi ganhando até o finalzinho, levou o gol, enquanto o Japão tomou aquela virada. E ela acho que ela já não vem com aquela confiança. E é uma equipe muito jovem, o ataque da Espanha. Muito jovem. Né? A Espanha está também, como diz o Renan, nesse trabalho na renovação, né? Futebol espanhol, aquela geração campeã do mundo de 2010, né? O Xavi, Iniesta, o pessoal já se aposentou, né? E aí a Espanha está nesse processo de renovação, de muito novo. Tem uma geração para 2 Copas aí, tranquilo. Então a gente ficou meio a meio aqui. Por último, não menos importante, né? Portugal e Suíça. Eu acho... Portugal. O time titular. Cristiano Ronaldo. Jogo da terça-feira das 4 da tarde. De estrela, agora a Suíça é cascudinha, velho. É cascuda demais. É cascuda, mas Portugal tem um time mais leve, eu acho. Portugal, a tática dela é jogar na defensiva para não ser surpreendido e jogar para o Cristiano para achar gols e demais. E a Suíça joga na defensiva. Então eu acredito que deva ser um jogo de Portugal. A Suíça vai ficar lá fechada. Se Portugal quiser atacar, que fique lá tocando a bola. Vamos botar o ônibus lá na área, né? Não, mas vai dar Portugal. Eu acho que vai dar um jogo também muito duro, muito assim, até de prorrogação, mas eu acredito que o Portugal deve passar por ter mais condições de fazer gols, né? O Cristiano Ronaldo, querendo ou não. Pronto. Estando jogando na boa face dele ou não, ele desequilibra, ele está em forma, está muito bem, cara. E assim, e para competição, para o esporte, eu acho que a gente torce para que esses grandes atletas, né, eles consigam avançar, porque valoriza a competição, o espetáculo, né? Valoriza o espetáculo. O futebol hoje é muito business também. Os grandes atletas, como tu falou, eles nessa Copa tem essa carência hoje, né? Tem. E os grandes atletas que era Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, já chegam assim no final da carreira, né? Nessa Copa, então eles já não estão com aquele potencial que tiveram em outras Copas. E infelizmente, assim, para a Argentina, claro, o Messi, se nesse grupo hoje da Argentina, o Messi chega com o mesmo potencial que ele chegou aqui no Brasil, eu acho que a Argentina tinha mais chance, porque o Messi estava mais no auge e a equipe argentina hoje é muito forte. Fechou todos os confrontos? Fechou. Aí aqui, só para botar o da CEF também, aqui na nosso palpite, nós escolhemos 3 times no início. E poderia ser campeão. Eu escolhi o Brasil, Holanda e Inglaterra, no início. Você lembra qual foi as 3 que você escolheu? Você lembra, Donato? Eu sei que o meu era França, Brasil e Argentina. O meu é Brasil, França e em terceiro lugar Inglaterra. E para ti? Meu Brasil, Argentina e França. É o mesmo meu. Então eu da Saev, a gente tá... Estão alinhados. Porque a gente torce pra a semifinal ser sul-americana, Brasil e Argentina, né? Cara, ficava divertido. Era um jogaço, cara. Jogaço. Era um jogaço. E dando Brasil e Argentina pro mundo do futebol, o espetáculo é o melhor que tem assistido. Deixaria a nossa América do Sul bem vista nesse sentido? Eu acredito. A força do nosso futebol? Eu acredito assim, GK. Futebol sul-americano hoje, né, é a questão financeira. Para mim, hoje, os melhores jogadores hoje que tem são os sul-americanos. Você vê que as grandes equipes, a equipe do Real Madrid, atual campeão da Champions League, você tem Rodrigo no ataque, você tem Vinícius, você tem o Valverde do Uruguai. Do Uruguai. Você tinha o Casemiro, você tinha o Militão. Valverde do Real Madrid. Então, o que falta o futebol sul-americano, logicamente, com essa nova presidência da Conmebol, você vê o quanto cresceu a Libertadores em direito de transmissão, em premiação. Eu acho que se o futebol sul-americano se organizar, ele tem tudo para, não digo superar o futebol europeu, mas pelo menos ficar ali... equiparado ali, mais próximo, né? Para que a gente não fique muito dizendo, lá na Europa, não sei o quê, os melhores estão lá. E também porque, querendo ou não, GK, nesses último ano, ou nos últimos anos, foi criada a National Leagues. Quer dizer, a Europa fez o clube do bolinha deles lá, para jogar só entre eles, e excluiu
as seleções Isso aqui. foi- isso o foi- Brasil tentava fazer amistoso nesse ano para a Copa, não queria. Aí, por que estão com medo? Não, porque eles dizem, não vamos jogar com o Brasil não, que a gente perde. Aí acaba com todo o nosso processo de 3 anos. Inclusive, Entendeu? Então a gente precisa se fortalecer, fazer o nosso clube do Bolinha aqui também para jogar. inclusive, Renan, essa colocação sua é muito importante, que puxa outro assunto. Né? Inclusive, o continente africano é um continente que tem um número grande de países. Não quanto a Europa, né? Mas havia reclamação, acho que do técnico de Senegal, reclamando que não tem como o futebol sul-africano, o futebol africano evoluir, porque eles têm só 5 vagas na Copa do Mundo, enquanto a Europa tem 13. Então, se tem 13, tem mais investimento, tem mais visibilidade, tem mais patrocínio, tem mais infraestrutura, né? E agora esse presidente da Geraldo Fantini, né, o suíço lá, presidente hoje da FIFA, a próxima Copa do Mundo ela salta de 32, né, para 48 equipes. Então ele vai abrir para mais equipes participar, né? Então isso também é importante para poder a Europa não se concentrar só muito. Perfeito. Muito bem. GK? Então, assim, o nosso próximo encontro vai ser na segunda-feira, às 4 da tarde, para Brasil e Coreia. Todo mundo aqui cravou na Coreia, pelo que eu vi, não foi isso? Cravaram. Olha, ele balançou a cabeça, caiu na pegadinha, rapaz. A gente jamais. Jamais. Brasil e Coreia. Então, o Papo de Torcedor já tem data marcada para que você possa estar acompanhando mais uma edição do Papo Torcedor. Esperamos que o Dassaev tenha disponibilidade para esse dia também. Muito boa participação dele, no qual, o Dassaev, a gente quer agradecer realmente a sua participação hoje aqui. Obrigado aí pela disponibilidade. Mas antes do Dassaev, eu vou deixar uma pergunta aqui, que tem que fazer para flamenguista, para os flamenguistas. Alemanha e Japão, aquela bola, né? Que não saiu, mas todo mundo interpretou no momento que saiu. Com aquela tecnologia toda da Saev, que foi posta, tudo, foi feito de tudo e comprovou. Com aquela mesma tecnologia, se fosse contra o Flamengo no Maracanã, o juiz tinha coragem de validar o gol contra o Flamengo? Anularia. Anularia na mesma hora. Eu acho assim, eu acho que time grande é diferente. Acho que foi a bola, né? A tecnologia mostrou que a regra diz que a bola tem que sair toda. E a tecnologia, né, provou que não saiu toda, né? A olho nu a gente... Ali é um soft que faz aquilo ali hoje. Hoje é quase impossível passar algo despercebido. Mas em questão do soft, aí eu me voto pro GK. Quando chegar no Brasil, tem que vir auditável essas bolas, para não, meu Deus, outro que quer auditar as urnas. Lá no Maracanã, a bola no Maracanã vai sair até papelzinho, viu? Do gol. Dá certo, você. Então, assim, eu aproveitando aqui que já está quase encerrando o nosso papo, um papo super agradável, com pessoas que entendem e que gostam do futebol, que isso é importante, você entender, você gostar, dar o parabéns ao canal UFC, né, que é parceiro já, sempre que a gente necessita de você, assim, é uma parceria de sucesso, né, na Copa União. Isso. Ressaltar o torcedor piracuruquense. Acho que a maior audiência da história do canal foi a transmissão da final, né? Isso. Mais de 3 mil. A Copa União. Assistindo. Isso é importante, Nonato. Professor Nonato, Renan, que fazem, o Ricardo, você, GK. Essa discussão do futebol, discussão do esporte, né? Outro dia, eu vendo a reportagem, o futebol cearense evoluiu muito, né? Por isso, porque tem essa discussão. Futebol piauiense, termina uma rodada do campeonato piauiense, tem uma mesa redonda. Então como é que você vai evoluir se você não discute, não estuda? Né? Contra os prós. Não tem. Então mais esse passo, né, que vocês aqui do F5 já fizeram através desse podcast que eterniza a história de cidadãos piracuruquenses. Isso é muito importante, a gente tem que dar parabéns aqui para vocês que tiveram essa ideia e que fazem o canal. E mais essa no esporte, que não fique também só na Copa do Mundo. Vocês já fazem o Campeonato Piracuruquense, né? Transmitem. Então que se faça
que se dê esse passo de a mesa redonda, né? Porque a gente sabe que aqui, voltando, futebol amador, né? Futebol piauiense, que tem um profissional, mas que é praticamente amador. Que esse tipo de debate, esse tipo que engrandece, que faz com que as empresas do setor privado Se interessa. mas tem que ter isso. Tem que ter isso. Tem que ter mídia, né? Hoje Perfeito, cara. tudo é mídia, então vocês aqui estão de parabéns. Né? Ontem, só para entrar na linha de raciocínio, eu conversando com Bita é da cidade de Picos, ele foi um cara que jogou foi campeão piauiense pela CEP, Sociedade Esportiva de Picos. Inclusive aquele jogo que o Vasco da Gama jogou lá em Picos, né? Teve até o brinquedo, era o destaque da equipe do o Vasco veio naquele time completo, com Ramon, com Evaí, Pedrinho, Felipe, né? Tiveram na cidade de Picos. E aí ele querendo fazer uma competição, a Copa dos Sertões, e aí perguntando que se Piracuruca, né, tinha um time, tinha seleção, eu digo, olha, hoje não tem, porque não se tem competição a nível estadual, né? Antigamente, Renan, a gente era criança. O intermunicipal, né? Você tinha o intermunicipal, que era como se fosse. Então, falta isso, esses espaços para a gente debater e cobrar para que façam. E que mesas redondas assim, que debatam o futebol, o esporte, ou seja, o beach tennis, que hoje está na moda, o vôlei. Então, parabéns e que não pare só na Copa. Sempre que vocês precisarem, a gente estiver disponível. É um prazer muito grande participar aqui com vocês. Mas essa questão da Sérvia, por exemplo, tá vendo? O Nonato falta mostrar a camisa da sorte da Copa. Mostra aí, Nonato. Não, hoje é porque ela chegou no segundo tempo, por isso que a gente perdeu. Foi, exatamente. Então você vai deixar quietinho, mas vamos ter, por exemplo, você vai chegar um momento que com a SAF do Vasco, o Vasco pode vencer o Flamengo, você vai ter que vestir essa camisa do Vasco. E aí, vai vestir? E um detalhe, cara, no Campeonato Brasileiro, nós vamos fazer aqui com os personagens aqui vestido, identificado com suas respectivas camisas dos seus times. Excelente ideia. Para que a gente possa estar trazendo informação do time, do coração, né? E um detalhe que o Dessaev falou aqui muito importante é a gente começar também a pensar no futebol piauiense, no futebol local, para a gente estar despertando os olhares para essa esfera tão importante na sociedade que é o esporte. Tá certo? Exatamente. Eu acho que esses espaços eles são feitos justamente para dar um impulsionamento nesses atletas, valorizando nossos atletas, valorizando nossos técnicos, nossas equipes. Isso é bom demais. Isso é muito. E assim como você já faz, né, dos talentos, eu acho que Piracuruca nessa questão de valorizar os talentos da música, como você colocou aqui a música, já deu um passo importante, né? Os talentos culturais da cidade, né? Mas agora faltam os talentos, os esportivos, né? Então, o papo de torcedor vai começar a agregar isso. Eu acho que isso não pode parar. Excelente. Começar o ano, esse papo de trazer uma notícia do futebol local, do Campeonato Piauiense. Vai ter logo no início do ano, né? A Flamengo e Palmeiras, Supercopa, Flamengo Independiente Del Valle, na Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, né? Flamengo, Real Madrid. Então, nesse caso, o Nonato vai ter que aturar os flamenguistas aí no início do ano aí. Vamos ganhar logo a tríplice coroa. Vai dar certo. Vai ter que aturar eu vou secar ele período. Até a SAF dar certo, ele vai ter que aturar um longo período. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, por checar, Renan, Nonato. Em especial, agradecer ao Dacé por engrandecer hoje o nosso debate. Esteja convidado, caso você possa, para o próximo. E agradecer a nossos telespectadores, né? E que segunda-feira fica o convite, viu? Depois do jogo, o jogo começa às 4 horas. Após o jogo, estaremos aqui debatendo a vitória, espero, do Brasil. Ele falou, espera, aí não tá muito. Eita, não tá seguro não, viu? Brasil 2-0. Agradecer. 3-0. Agradecer a audiência a todos. Vamos estar aqui, se Deus quiser, com muita saúde segunda-feira. Tomara, né? A vitória do Brasil. Está muito indefinido. Por um lado, a derrota serve para deixar a seleção mais pé no chão. Não tem mais esse clima do já ganhou, até porque eu estava pensando, olha, se em 2002 nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos, né? Cafu. Foi um Deus nos acuda, imagine agora.
como é que vai ser para ganhar. Então vamos com o pé no chão que vamos ganhar de 1-0, de meio a 0, sempre campeão, tá bom demais. Com você, Jacá. É aquele ditado, final não se joga, se ganha. Isso, Copa do Mundo não se joga, se ganha. Você ganha. é isso aí. É isso aí. Enio Araújo vai mandar seu tchauzinho aí. Cara, acho que é você que vai encerrar, beijo. né? Mas a gente agradece Um demais beijo. aí a participação de todos vocês. Até segunda-feira. Continua acompanhando a gente aí nos nossos canais, cara. Curte, compartilha com seus amigos e valoriza o que é nosso aqui de Piracuruca, tá certo? Um abraço e até mais. E é isso aí, o Enio Araújo fez essa colocação e eu fico particularmente bastante feliz com as colocações do Dassaev, porque essa é a proposta mesmo que a gente sentou e discutiu para realizar o Papo de Torcedor, e tudo que a gente faz é realmente para valorizar o nosso povo, a nossa gente. Então é isso. Agradecemos o carinho da sua audiência, um abraço super especial, carinhoso a toda a equipe que faz o Desejo Sem Limites, que fez esse hit da Copa, né, que é o piseiro da seleção, já tá tocando aí no fundo aí, eu vou deixar vocês ouvindo aí para finalizar o nosso Papo de Torcedor de hoje. Então, até o próximo Papo de Torcedor, e você curte aí um pouquinho do som de Piseiro da Seleção, interpretação da nossa grande cantora Mazé Ribeiro, Desejo Sem Limites. Brasil! Chama!